Fala galera, bem-vindos ao 22º episódio do What's Next. E hoje a gente tem um convidado aqui que eu já quis trazer pro podcast há bastante tempo e agora deu certo, Roberto Ribeiro da Cruz. O Roberto, ele é fundador e chairman da Pixion, foi CEO até dezembro de 2018, é membro do conselho de diversas startups de saúde, também é investidor, é engenheiro pela FEI, também estudou negócios pela FGV. Cara, é bastante coisa. Eu sabia que você já tinha feito bastante coisa, mas quando a gente foi fazer o briefing aqui, e a gente foi fazer o levantamento de todas as informações da sua carreira para colocar aqui na pauta, eu falei, caramba, já fez um monte de coisa e tinha coisa a mais que eu não sabia que você ainda tinha feito. Então, cara, Roberto, brigadão por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no 22º episódio. A gente está fazendo mais alguns episódios, provavelmente a gente vai estar encerrando essa temporada inicial em breve. Então, é um dos convidados especiais que a gente trouxe para fazer esses episódios aqui que estão faltando para a gente encerrar. Então, são pessoas que a gente já há muito tempo queria conversar. Então, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, tá, cara? Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui. E é uma forma de comunicação que eu acredito bastante. Então, parabéns pelo trabalho aí com o What's Next. Acho que é bem legal. Tá tendo frutos bem bacanas. Valeu, cara. A gente começou aqui, como eu estava falando para você antes, com o intuito, né, de democratizar o conhecimento na saúde, né? A gente tem o privilégio de estar numa região do país em que se discute muito saúde, né? A gente fala o que está acontecendo na fronteira, do ponto de vista de modelos de gestão, de modelos de financiamento, tecnologia. E você, cara, já há muito tempo é um dos ícones do mercado de tecnologia para a saúde. Então, para a gente é uma honra ter você aqui. Conta um pouquinho, gasta uns minutos aí se apresentando melhor para a galera que eventualmente não te conhece ainda. E daí a gente pula um pouquinho para as perguntas que a gente separou aqui. Bacana. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência e tudo que eu pude construir ao longo dos anos na área de saúde. Comecei muito cedo na área de saúde, de tecnologia para a saúde. Até voltando um pouquinho antes, eu comecei minha carreira como programador e um dos primeiros trabalhos que eu fiz ali no finalzinho da década de 80 foi começar a desenvolver software na área de saúde. Então, os primeiros prontuário eletrônico, agenda, essas coisas em modo texto, aquelas linguagens esquisitas do passado que ninguém quer mais lembrar hoje. Mas, assim, foi bem legal. E ali eu pude entender um pouco mais da área de saúde e a gente acaba se apaixonando por isso, né? Que é um mercado que tem uma carência enorme de tecnologia, de processos, de usar bem essa ferramenta que, nesses últimos 35 anos aí, mudou muito. Então, assim, é uma jornada bem longa nisso e com bastante histórias aí, coisas que a gente trouxe, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. E, de certa maneira, como que a gente ajudou a transformar alguns segmentos, né? Especificamente, fazendo um parênteses, uma coisa rápida aqui, ali na década de 90, basicamente a impressão em papel de imagens, a gente que inventou aqui no Brasil. Não, agora você vai ter que detalhar um pouco isso. Era uma coisa que não existia e a gente olhando o mercado e acho que trazendo um pouquinho aqui do que foi um pouco do mindset, até do que um pouco a gente estava falando antes, assim, um pouco do mindset era entender muito qual era a dor do mercado, a dor do cliente. E ali a gente teve a oportunidade de ver que, primeiro, o filme custava caro pra caramba na época, era muito caro. Ultrassom, aquelas imagens em papel térmico, depois de 10 meses não existiam mais. A gente falou, e se a gente conseguisse capturar essas imagens, que todos os equipamentos eram analógicos na época, e imprimir em papel? E daí foi assim, foi uma jornada, acho que é a jornada que muita gente passa na área de saúde quando quer introduzir tecnologia, que é a jornada, que hoje a gente fala um pouco de prova social, mas assim, o nome para isso, mas ter essa prova social era bem difícil. Então, ninguém acreditava que, primeiro, que funcionava, segundo, que o paciente ia aceitar e o médico solicitante também.
Então existia uma falta de credibilidade muito grande. Então era um tipo de venda muito try and buy, onde se colocava, o cliente testava, os médicos todos tinham que aceitar aquilo, e hoje é praticamente o mainstream. Não existe mais filme, os equipamentos mudaram, muita coisa evoluiu ao longo do tempo, mas essa categoria de impressão em papel, ela foi inaugurada ali em 1994, de 93 para 94, e teve o auge provavelmente em 97, 98. Caraca. E foi uma das coisas bem legais, assim, um produto que a gente criou na época que chamava Image Explorer, e que hoje já nem existe mais, assim, hoje... E tem uma inspiração no Internet Explorer ou não? Provavelmente, assim, tem que resgatar as coisas da memória lá atrás, mas provavelmente tem, a ideia era gravar principalmente imagens de ultrassom na época. Que legal. Isso tem, essa época, sendo saudosista, tem muita história dessa década de 90 que foi muito legal, assim, acho que foi muita coisa. A própria teleradiologia, a gente trouxe muita coisa de teleradiologia na época também, então... os desafios eram outros, né? Então era como você conectar, como conseguir obter uma imagem de uma tomografia, de uma ressonância, e mandar ela para outro lugar. Assim, mandar até que era a parte fácil, mas difícil era você conseguir conectar numa tomografia, numa ressonância e obter aquela imagem. Então isso era um desafio bem grande com equipamentos analógicos. Isso foi uma época bacana, né? E cara, você, nessa época, sei lá, 1994, você comentou, eu imagino, se hoje a gente já tem dificuldade, eu pego pela minha experiência aqui, de falar de tecnologia com muitos gestores que ainda estão na era analógica, imagine em 94, né? Porque hoje todo mundo já usa celular, WhatsApp, banco Quer dizer, a gente tem uma série de serviços que de 94 para agora a gente já não faz mais no mundo físico, muitas vezes a gente faz tudo 100% no mundo digital. Como era educar né, os médicos, a equipe porque eu acho que naquela época não tinha nem o cargo de CIO, CTO, acho que no máximo tinha um time de informática ali no máximo, cuidando de alguns equipamentos para poder imprimir, uma impressora muitos não tinham prontuário eletrônico ainda. Isso não existia. Como é que era conversar sobre tecnologia para um mundo ainda que vivia no estetoscópio, do prontuário no papel e na caneta? Dividir em duas... Acho que essa pergunta ela tem duas vertentes. A primeira é assim, a área de saúde, se você está vendendo algo que não é fim, que é o meio, é sempre mais difícil ter uma aceitação em relação à tecnologia. Tá. E mesmo no fim, eu acho que tem uma certa... incredibilidade em relação no começo, né? Então, e até pesquisando sobre esse tema, eu achei um texto que eu achei muito legal, falando do estetoscópio quando ele foi inventado. E o cara achou, a pessoa que inventou, o técnico, o médico, começou a usar, achou aquilo incrível, publicou um livro, e a sociedade médica na época refutou absurdamente o estetoscópio. Olha só. Com coisas do tipo, como que um aparelho vai querer substituir o nosso conhecimento? Como que vai querer ver dentro? E na época, assim, imagina que o estetoscópio, ele estava enxergando dentro do corpo. É uma analogia que ele faz nesse texto. É uma coisa bem legal, e eu acho que até hoje é muito, muito assim, a questão de conseguir educar e provar na área de saúde que aquilo é útil e faz sentido. Então, e quando a gente fala de equipamentos, hoje em dia, você tem uma aceitação muito maior. Assim, o médico vive com aquilo, eu acredito que é bem mais fácil. Mas a segunda parte da pergunta sobre como foi educar. Trazer um outro ponto, assim, a gente fala hoje muito na área de imagem, quando você vai pegar uma imagem, no protocolo DICOM, que era um protocolo que você comunica equipamentos médicos, então é a forma que equipamentos médicos conseguem se conversar um com o outro e com produtos de terceiro, como é o nosso caso. O que a gente aprendeu na época é que a gente não tinha dinheiro para educar o mercado.
Uhum. Então, a gente tinha que ter, de alguma maneira, estar na esteira dos grandes fabricantes que estavam treinando o mercado, estavam educando o mercado. Então, isso foi uma estratégia que a gente fez muito e a gente acabou surfando essa onda porque as grandes empresas, as multinacionais, elas tinham esse trabalho de educar sobre o que era uma imagem digital, o que fazia aquilo, como que era. E a gente estava entregando produtos simplificando aquilo que era muito complexo. E, por outro lado, também acho que quando se fala educar, muitas vezes a educação ela está relacionada a um preço alto, principalmente naquela época, tá? Então, um produto dessas grandes empresas custavam 10 vezes mais do que os nossos. Uhum. Então, a gente era muito mais competitivo e acabou usando isso. Mas era uma das formas de investimento, e mesmo em gestão, assim, trazendo agora para o lado da gestão, que é um dos produtos core nossos hoje. A gente sempre trabalhou com as sociedades, então a Sociedade Paulista de Radiologia, acho que é um grande exemplo, e tenho grandes amigos que ainda estão lá e outros que não estão mais. O que a gente fez? A gente acabou criando com eles cursos técnicos, vamos chamar assim. Então poxa, como que a gente ensina o médico, o dono, e pensando que na área de imagem, falando mais de imagem nesse momento, na área de imagem, normalmente o dono, naquela época, e até recentemente, eram médicos. Então, eram médicos que acabavam sendo donos, e muitos hoje são donos de hospitais, clínicas, laboratórios. Como que a gente treinava eles para a gestão? Então, um dos caminhos que a gente encontrou foi essa parceria com sociedades, nesses grandes eventos científicos, para fazer o módulo de gestão. Então, isso está vivo até hoje em muitas sociedades. Foi uma coisa que a sementinha a gente plantou lá atrás também, falando, poxa, se a gente começar a treinar e trazer gente para capacitá-los, provavelmente eles vão entender melhor e vai ser mais fácil vender os nossos produtos. E aí eu lembro que lá atrás também a gente foi fazer uma consultoria nessa linha e isso eu escuto muito de empreendedor hoje ainda, o mercado não está preparado para o meu produto. E eu lembro que esse consultor, nessa época ele falou, cara, você que não está preparado para o seu cliente. Então, uau. Isso é forte, hein? Não, é bem forte, porque é fácil a gente colocar a culpa no cliente que não conhece a tecnologia, que não está apto a utilizar aquela tecnologia. Mas o outro lado será que o mercado conhece aquilo, está apto a utilizar aquilo? Então, assim, tem coisas que são dadas. É igual, assim, mudando da água para o vinho, é igual a gente reclamar dos impostos no Brasil, assim, isso é dado, a gente tem que, tá na lei, você quer seguir a lei, é aquilo lá, então você monta o seu negócio sabendo que aquilo existe e tem que seguir aquilo. Então, a mesma coisa com o mercado, o cliente, se ele não sabe usar a tecnologia, o problema não é dele, o problema é a gente que tem que educar ele, ensinar ele, mostrar os benefícios para que ele se sinta confiante em adquirir o nosso produto, né? Uhum. Isso foi transformador. Isso na época, assim, a gente ficou muito pé da vida quando esse consultor trouxe isso, xingamos ele 2 dias, depois de uma semana você entende e fala, pô, não é que aquele cara tinha razão? Tinha razão, acho que é isso mesmo, assim. E o pior de tudo é que a gente ficou mais bravo porque tinha pagado para ele para falar isso para a gente ainda, né? Então leva um chute na canela, mas foi bem, bem legal, isso foi bem, bem bacana. E foi a partir dessa provocação que esse cara fez que vocês começaram a pensar nesses modelos de, deixa eu entender a jornada aqui desse profissional, quando é que eu conecto nessa jornada para garantir que ele aqui está conhecendo que existem ferramentas ou que gestão é importante para que lá na frente o meu ciclo de venda seja mais curto, ele esteja mais pronto para entender a minha proposta de valor. Esse acho que foi um dos pontos. Acho que numa empresa você tem diversos momentos ali que são transformacionais. Esse acho que foi um dos momentos de como a gente melhorar o ciclo de venda. Acho que o ponto era bem esse. O ciclo de venda muito longo para um valor relativamente baixo, uma venda consultiva alta,
e assim, desconectado da realidade do produto. A gente não conseguia falar com a mesma linguagem do cliente. Então, no final do dia, a gente acabava, hoje essa é uma palavra que se usa muito, a gente acabava endereçando muito os early adopters, e não a massa realmente. Então, isso realmente foi transformacional. Assim, a gente conseguir conectar muito com a dor do cliente, mas não só com a dor, mas como a gente estava vendendo algo que na época era muito novo, como que eu ensino ele que aquilo é importante. Assim, aquilo é real, vai te dar ferramentas para que você consiga realmente ser mais produtivo. Não era só processo de automação, era ganho de eficiência também, que hoje é muito mais claro, mas Super. Isso foi se construindo ao longo do tempo, essa jornada toda, Lucas. Cara, animal. Eu acho que, bom, pra gente aqui serve muito, a Malu tá escutando a gente, que ela deve estar anotando isso, porque, cara, acho que essa frase de você não tá preparado pro seu cliente, assim, mas o cliente ainda não tem maturidade e tal. Tá, beleza, como é que você... Não é a responsabilidade dele necessariamente ficar maduro para comprar o teu produto simplesmente porque você acha que ele precisa do seu produto. E até resgatando, acho que é um podcast que eu escutei de vocês, com o Ricardo Salomão, onde ele fala assim, será que numa tese de investimento, será que é o momento? Aquela tecnologia naquele momento está adequada, o momento é adequado? Então, assim, às vezes ela não é adequada, mas como que eu acelero esse tempo, né? Porque de repente você fala, eu estou com uma tecnologia boa, à frente do tempo, do mercado, mas a gente tem que acelerar isso para que tenha adesão, né? Então, acho que tem esse viés também de como que eu acelero esse tempo de adoção dos clientes e que essa tecnologia vire mainstream. Vocês sentiram que vocês estavam um pouquinho à frente do mercado quando vocês estavam propondo isso? Sim, em vários momentos. Assim, acho que teve coisas que a gente tentou fazer que a tecnologia não permitiu. Tá. Que hoje seriam, assim, é muito simples de ser feito, talvez sem código você faz coisas que na época não eram permitidas, e coisas que a gente trazia, qual que era o mote, assim, isso lá atrás também o que a gente entendeu isso falando com toda honestidade, a gente entendeu, a gente é inovador para o Brasil, mas a gente não é inovador no mundo. No fundo, o Brasil é seguidor. Então, assim, são poucas tecnologias que a gente consegue realmente criar. O que a gente tinha que tentar fazer era como que eu enxergo essas grandes tecnologias e como que eu consigo trazer elas de uma maneira aderente ao mercado brasileiro, ao mercado latino-americano, assim. Então, isso foi uma coisa que a gente soube fazer muito bem, assim, foi bem legal. Então, a própria reconhecimento de voz, acho que foi outra coisa, poxa, lá atrás, que hoje é natural, está em todo celular, você não precisa de mais nada, mas ali teve o seu momento que ele foi disruptivo também. Então, a forma, o workflow do médico mudava radicalmente. Então, era um médico que estava acostumado a escrever para fazer um laudo, ou digitar numa fita cassete, a gente tinha todo um workflow para essas fitas, ou até para voz digital, que foi uma coisa que a gente implementou também, para você gravar um arquivo de voz, e hoje é extremamente natural, assim, isso é uma coisa que está disponível para qualquer um, em qualquer computador, qualquer celular, basicamente, você tem um reconhecimento de voz. Isso teve o seu momento que também foi introduzir no mercado não era tão simples, era uau, como que ele faz. E as brincadeiras na época, né, que a gente falava assim, o reconhecimento de voz ele tem que estar preparado para a área de saúde, senão na hora que você falar a horta, o cara já vai trazer todas as hortaliças ali para você, alface, tudo isso. Então, assim, isso teve esse contexto também. Então tem bastante coisa legal aí. Cara, muito legal. Eu queria pegar só pra gente, antes da gente pular para as próximas, porque eu acho que tem uma parte da galera que escuta muito aqui o What's Next, é empreendedor que está em alguma fase de tração. E eu acho que essa questão de, tipo, e normalmente são pessoas que estão inovando em algum nível. Como é que vocês conseguiram criar uma máquina de educação em escala, ou para poder aproximar um pouco mais esse pessoal do problema que vocês estavam tentando resolver
e trazer para eles quais eram os benefícios possíveis e mostrar que com tecnologia era possível bridge the gap, né? Conseguir resolver essa questão e fechar. Como é que você falou um pouquinho que era a questão sobre os parceiros, os grandes fabricantes e tal. O que mais que vocês fizeram e como o marketing foi importante em impulsionar isso para que vendas tracionassem? Fundamental. Então, no primeiro momento, foi muito mais um marketing de conhecimento. Então, assim, como que a gente levava conhecimento para o nosso cliente? Para que ele estivesse, ou prospect, vamos chamar, para que ele estivesse apto a comprar a ferramenta. Então, assim, acho que teve vários momentos, né? Então, hoje, a gente tem conteúdos como esse aqui, que a gente está falando com uma massa muito maior e provavelmente é um custo muito menor do que era lá atrás. Então, a gente trabalhou muito com eventos regionais e não eventos comerciais, eventos de conteúdo, efetivamente. Então, a ideia era, poxa, como que eu vou ensinar um determinado segmento a lidar com determinado problema? E nos intervalos, obviamente, a gente fazia a nossa propaganda. E fazia relacionamento. Fazia relacionamento, mas assim, a gente fez muito de levar conteúdo. E aqui acho que tem uma coisa bem interessante também, que a gente conversou um pouquinho antes, é que o conteúdo, ele está muito nos grandes centros. Então, uma das estratégias que a gente teve foi sempre a gente, como que a gente leva esse nosso conhecimento, o que a gente está aprendendo aqui, não é para o Centro-Oeste, é para o interior do Centro-Oeste. Então, assim, não é Campo Grande, não é nas grandes capitais, mas é realmente nas cidades referências que tem, olhando da perspectiva da área de saúde, tem um mercado interessante fora dos grandes centros. A gente tem uma concentração grande aqui nas grandes capitais, mas não vai muito longe. O interior de São Paulo é riquíssimo, tem assim, clínicas maravilhosas, hospitais maravilhosos, e hoje está muito próximo, mas alguns anos atrás não tinha essa conexão tão grande. Então a gente usou, isso foi muito legal, e hoje chama-se de e-books, tudo isso a gente fez de alguma maneira lá atrás também. Animal, cara, muito bom. E cara, agora uma curiosidade aqui, você falou que lá atrás de engenharia tal, começou como programador, e já começou a programar coisas na área da saúde. Tipo, qual foi o gancho aí? Você tem gente da saúde na família? Como é que foi esse... Foi uma coincidência enorme, assim. Até falando um pouquinho mais, eu queria ser jogador de futebol. E jogava futebol, jogava no Palmeiras, tinha... Ah, você tá brincando? Tinha uma carreira promissora, talvez até. Mas em um dado momento, ali comecei muito cedo, eu tinha habilidade com computador na época, que era uma coisa meio rara. Eu acabei decidindo, falei, não, vou fazer o curso técnico na época, o colégio técnico, falei, não, vou deixar o futebol, vou trabalhar. Eu tive 1 ou 2 empregos ali, fazendo qualquer coisa, mexendo com planilha, alguma coisa do gênero. E meu primeiro emprego como programador foi uma tia minha que arrumou, de um parente do marido dela, e foi uma empresa que naquela época fazia coisas na área de saúde. Então foi ali que eu acabei indo na área de saúde, era um dos programadores daquela empresa. Foi ali que eu conheci o Rodolfo, que é meu sócio até hoje, aí nesses 30 e poucos anos. A gente trabalhou junto naquele momento. E ali foi legal. Depois eu acho que eu nem tinha 18 anos ainda, acabei me tornando sócio daquela empresa. Até porque sempre teve um viés muito empreendedor, assim. Então, uma coisa que... Você já queria fazer uma coisa... Não, já queria tomar o risco, na realidade. Sim. Acho que era... como que eu faço alguma coisa diferente, como que você transforma, como que você cria, e não simplesmente, cara, faz esse código aqui, coda isso aqui, vê lá, tem que resolver esse problema. Então ali já foi, como que a gente cria algo novo, como que a gente pode vender coisas diferentes. Então foi ali que eu entrei, isso foi em 87, 88... Foi antes da Medical. Antes da Medical. Daí ali eu trabalhei 1 ou 2 anos ali com eles, a empresa acabou não dando certo por N motivos,
Eu fiquei um período desenvolvendo software para o pessoal da Escola Paulista de Medicina, para alguns outros lugares, como eu já conheci muita gente na área de saúde, ainda era menino, mas conheci muita coisa, então desenvolvi, naquela época, um software para controle de tuberculose no estado de São Paulo. Olha só. Um software de educação para o pessoal aqui da Escola Paulista. Foram coisas legais, e depois disso encontrei o Rodolfo novamente, e a gente tinha trabalhado junto naquela época, daí falou, cara, vamos montar uma empresa, vamos fazer isso aí, e a gente acabou formando a Medical Systems. E até para não concorrer, que naquela época a empresa que a gente trabalhou ainda tinha um viés ali na área de medicina diagnóstica, a gente começou com software de consultório. Tá. E isso foi bem legal também. Na década de 90, comecei entre 90 e 92, a gente já tinha vendido, 2.000 e tantas cópias de um software de disquete. Você tá brincando? De um software de prontuário eletrônico. Que legal, meu. No Brasil inteiro, em tudo quanto é lugar, que era o Consufácil. Foi, assim, um produto que... Consufácil. Então, assim, foi um produto... Que legal. Muito legal. Daí, depois, a gente foi, efetivamente, para a área de medicina diagnóstica, que... acho que, assim, falando com quem é empreendedor, assim, olhar o mercado, entender aonde tem recursos, né? Então, a gente olhava para o consultório, era um mercado legal, é long tail, mas quando a gente olhou para a área de medicina diagnóstica na época, era uma área que tinha um poder de compra muito maior e necessitava muito mais de um software do que de um consultório. Caramba, 2.000 consultórios naquela época no disquete, bicho. Que go-to-market foi esse? Caraca, foi muito legal, que animal. Muito legal. E focado em 2 segmentos, basicamente. Oftalmologia e cirurgia plástica. A gente segmentou muito claramente, participou de todos os congressos de oftalmologia, cirurgia plástica. A gente... É um pouco do que a gente falou antes também. Era gastando sola de sapato e dirigindo o Brasil inteiro, que naquela época não dava para ficar andando de avião. A gente andava o Brasil inteiro... implementando, vendendo, a gente já vendia, levava os disquetes, já vendia, fazia. Outra coisa que era muito legal também, assim, foi uma estratégia de go-to-market que funcionou bem, a gente fez muita parceria com associações. Então, na época, eu ainda estava na faculdade, eu lembro que eu saía da faculdade, a faculdade era de manhã ou de tarde, então, na época que era de manhã, eu saía da faculdade, pegava o carro e ia para Ribeirão Preto, na Associação Paulista de Medicina ali de Ribeirão Preto. Cara, ali a gente fez muita demonstração de produto, parceria com eles, no encontro deles, os médicos já gostavam, a gente já treinava na hora, que tem um pouquinho a ver da educação, e já literalmente já pegava vendia. O cheque. E era recorrente naquela época ou vendia licença? Era venda de licença? Não, na época era venda de licença. Era venda de licença. Software... Era modelão de quase on-premises mesmo, tipo um modelo antigo. O modelo, ali era o modelo antigo, e isso foi uma mudança que a gente implementou finalzinho, começo da década de 2000 ali. Então, assim, foi uma mudança. Software, até ali, basicamente, o modelo era o modelo... Era venda de licença. Venda de licença, e era igual Oracle, as grandes marcas ali, os grandes RPs. Então, você vendia licença e comprava uma manutenção que custava mais ou menos 20% ao ano do valor da licença. Então, era para você ter o produto atualizado. Então, não tinha recorrência, que é o modelo SaaS, ele surge bem mais para frente, e foi uma mudança que a gente teve que fazer na empresa gigantesca e consumiu dinheiro para caramba. Mas, cara, eu tô achando muito legal isso. Muito legal. Esse modelo de... Cara, acho que diz muito do teu perfil, né, cara? De, ir na raça lá, dirigir o Brasil inteiro para ir falar com as associações, bater na porta, conversar com a galera. Ao mesmo tempo que você está educando, você está vendendo, também está aprimorando o produto, porque você está vendo o que está acontecendo. Esse de aprimorar um produto é uma coisa que hoje, vendo algumas startups, alguns empreendedores, eu acho que essa desconexão com o mercado, acho que pega muitas vezes. Assim, a gente tem times excelentes que fazem produtos muito bons, mas, de certa maneira, um pouco desconectado da dor ali do cliente, assim, e não tem essa capacidade de venda depois. Então, acho que as duas coisas elas têm que andar muito juntas. Assim, a gente conseguir utilizar a tecnologia para criar bons produtos,
Mas, por outro lado, levar isso para o mercado é o que manda, né? No final do dia, uma coisa que também falaram para a gente ao longo do caminho é o que manda é emitir nota fiscal, né? Totalmente. Se a empresa não está emitindo boletou, nota fiscal, não boletou, a gente tem um problema. Se não adianta ter o melhor produto, não vai funcionar. Exato. Não dá para medir Product Market Fit com alguém que só faz demonstração de produto, mas não paga o cheque. Né? Exatamente. Não faz o cheque no final do dia. Né? Cara, muito legal. E, putz, vamos lá. Nessa jornada, vocês fundaram a Medical Systems. Depois de um tempo, vocês fizeram uma fusão com a Pixion. Nesse movimento, vocês acabaram criando, de fato, originando algumas categorias de produtos, né? Como você falou, para mercado de laboratório, diagnóstico, etc. E, viraram a referência nessas categorias de produto e são referência até hoje, né? Qual que foi a diferença de momentos, de vida e como empreendedor da fase que vocês estavam ali no carro, indo atrás, aprendendo o que aquele conhecimento de campo ali, tanto na saúde como, testando go-to-market, produto, desenvolvendo, te desenvolveu e que esses skills como você utilizou eles para a construção da Pixion, né, no movimento todo que você fez. E aí... Acho que isso é bem legal essa pergunta, Lucas. Até voltar um pouquinho atrás. Como que a gente, assim, como que Medical Systems e Pixion chegaram para fazer uma fusão? Então, assim, a história começou muito antes e acho que tem muito a ver isso de estar no cliente. Um belo dia em Londrina, eu estou em um cliente e tá o Yomani lá. Uhum. E a gente tinha que integrar os produtos. E a gente acabou se conhecendo naquele cliente, a gente já tinha... Isso foi em 2005, se eu não me engano. A Pixion do Pax estava começando, o Yomani e o Fernando estavam começando, e por sinal a história deles é muito parecida disso aí de, sabe, vamos pôr o computador no carro e vamos viajar, vamos no cliente. E naquele momento a gente entendeu que tinha muita sinergia. Então, assim, a Medical Systems tinha uma presença muito significativa em medicina diagnóstica, então imagem e laboratório já naquela época. A Pixion, ela estava desenvolvendo um PAX naquele momento, estava um produto muito legal, um dos melhores produtos nacionais na época, e pensando que ali, ainda hoje um pouquinho menos, mas naquele momento era uma competição muito grande com multinacional também. Sempre esse mercado teve uma competição muito grande com multinacional, trazendo produtos world class para o Brasil. Então, assim, como que a gente cria essa indústria nacional, deixa isso muito forte. A gente falou, cara, a gente tinha que fazer algum negócio juntos. E foi, eu diria isso lá em 2005, né? Isso foi... Mais ou menos. E a gente fez, só para ter o time frame aqui, a gente fez a fusão em 2012. Então, assim, a gente se conheceu, a gente fez parceria, eu brinco que a gente foi parceiro, a gente brigou, foi um namoro. A gente brigou, separou, depois um amigo em comum acabou conectando a gente novamente, a gente refez a parceria, fomos competidores, de alguma maneira, com o Medical Systems, a gente acabou tendo um Pax também, que a gente importou. E daí depois a gente começou a funilar novamente para um bate-papo mais institucional. Em um dado momento, quando a gente pensou em fazer uma fusão, a gente falou, cara, a gente não tem dinheiro para fazer uma fusão. Assim, era difícil, uma empresa em Florianópolis, outra aqui, na época, em São Bernardo, no ABC Paulista. Então, assim, juntar duas empresas não é uma atividade simples. Sim, ainda bem que a gente consome dinheiro, né? Consome dinheiro, ainda bem que naquele momento a gente conseguiu ter essa visão, que não é muito comum. E daí acontece que em 2011, um pouquinho antes, se a gente olhar por volta de 2009, 2010, a Philips compra a Tasy. Então, assim, a gente começa a ter um movimento no mercado de saúde. Então, o mercado de saúde, olhando para as empresas nacionais, era um mercado que não existia venture capital, não existia investimento anjo, usando os termos de hoje, era tudo bootstrapped. Então, assim, a gente tinha que tocar e fazendo isso. E naquele momento, eu lembro até hoje a reunião que eu fiz com o nosso time, onde primeiro a Philips compra o Tasy, inaugura uma categoria com um software nacional com uma multinacional. Então, aquilo foi relativamente disruptivo no mercado. E pouco tempo depois, ela compra o nosso maior competidor.
Então, assim, a gente tinha uma empresa, o Antônio é meu amigo até hoje, ele compra, me fugiu o nome, Multimédia, se não me engano é o nome do produto, eu não lembro o nome da empresa, compra essa empresa, e a gente fala, cara, e agora? O que a gente faz? A Philips comprou essa empresa? Comprou também. Tá. Comprou um software para colocar dentro do Tazee, ou não? Colocar dentro do Tazee e para atender alguns clientes específicos ali. A gente fala, poxa, o modelo de competição mudou completamente. Então, assim, era um modelo onde era muito fácil, a gente entregava menos que uma multinacional, mas cobrava muito menos. Então, assim, não que fosse fácil, mas você tinha uma forma de trabalhar muito específica ali, a gente já tinha aprendido. E a partir daquele momento, isso já não acontece mais. Então, assim, a gente fala, poxa, e agora? Como que a gente vai se transformar nesse novo momento onde você tem uma Philips com, vou chamar de dinheiro infinito, mas com uma capacidade de investimento muito grande, alocando capital em 2 empresas nacionais e no mesmo segmento que a gente. Era um modelo de competição, mudou completamente. Paralelo a isso, a gente vai criando a nossa estratégia e foi muito, muito interessante, assim, porque ali por volta de 2011, o que acontece? A Intel Capital começa a conversar com a área de saúde, então assim, ela conversa com o Yomani, com o Fernando ali na Pixion, faz um investimento inicialmente na Pixion, então assim, para a área de PACS e de digitalização de imagem, e a gente já tinha esse relacionamento. Você na época do Alexandre Vilela? Do Alexandre Vilela, exatamente. Grande amigo, um abraço para o Alexandre. Muito amigo legal, até cara, hoje, falo com ele até hoje, assim, virou um grande amigo. E na sequência, foi até interessante. Eu lembro até hoje, assim, na primeira semana de janeiro de 2012, a gente tem 2 conversas. Uma grande multinacional procura a Medical Systems na época, e a gente tem uma conversa com o Yomani e com o Alexandre para tentar fazer algum negócio, assim. Então, poderia ser um investimento, poderia ser uma fusão, poderia ser qualquer coisa. E aí, acho que veio, até um pouquinho do que a gente falou ali atrás, veio aquela decisão como empreendedor, né? Vale a pena ter uma liquidez ou o bichinho ali de empreender? Quero fazer um negócio maior, algo mais legal e transformar o mercado. E acabou que a opção foi fazer a fusão das empresas. Então, assim, ali a Intel olha a nossa empresa, na época Medical, a gente começa a olhar e, assim, a tese era muito óbvia, né? Então, e o que a gente aprendeu ali de fusão, de M&A, de tudo isso, o que eu brinco é que 1 mais 1, no caso de fusão, não tem que ser 2, tem que ser 11. Então, a gente tem que olhar a fusão com uma perspectiva de, assim, criar valor exponencialmente. E foi o que aconteceu depois, né, nessa jornada. Então, assim, As 2 empresas tinham mais ou menos o mesmo tamanho, Roberto? Não sei se você consegue dividir um pouco a ideia para a galera ter uma ideia. Qual que era o tamanho das empresas nessa época, quando vocês decidirem número de pessoas, receita? Era assim, as empresas eram muito parecidas em receita e em tamanho, em quantidade de pessoas. Então, assim, não foi uma ciência muito difícil você falar, poxa, como que a gente vai dividir o bolo aqui? Então, assim, isso normalmente é uma questão, né? Foi fusões. Assim, eu acho que talvez a Medical tinha um pouquinho mais de história, talvez tivesse em faturamento fosse ligeiramente maior, mas, por outro lado, o trabalho que o Fernando e o Mani tinham feito até aquele momento, eles tinham muito mais governança. Eu lembro que numa das reuniões que a gente teve, o Rodolfo, inclusive, falou, cara, vocês estão... Enquanto a gente está aquecendo o pneu, fazendo uma analogia com Fórmula 1, vocês já estão na segunda volta, né? Então, acho que foram coisas legais. Foi uma soma muito, muito legal ali de juntar as empresas. Não foi uma coisa fácil, foi muito difícil do ponto de vista de gestão. Você tem uma empresa em São Paulo, aqui no ABC, uma em Florianópolis, culturas completamente diferentes. Foi um belo desafio, um belo desafio, acho que a gente conseguiu superar. E nessa jornada ali, acho que
assim, a gente descobriu que tinha um mercado muito maior, assim, então ali foi um pouquinho da tese, tinha um mercado enorme que depois a gente resolveu fazer uma nova tese para entrar nesse segmento e ampliar um pouquinho o que a empresa era. Que animal. Nessa época, você falou, vocês tinham uma intersecção, vamos dizer assim. Tinha alguma proposta de valor ali que vocês competiam. Talvez no Pax ali, você falou, talvez vocês já tinham Pax que vocês importavam e tal, e a Pixel tinha desenvolvido o Pax dela, mas tinham complementariedades claramente ali, né? Então, como é que vocês, depois dessa fase, decidiram fazer a fusão? Como é que vocês se prepararam? Porque, cara, a fusão, como você falou, drena dinheiro, drena atenção, tempo dos executivos, e vocês olhando para o lado, tinham a Philips ali também tendo que, né, digerir uma aquisição do Tazi, se preparar e começar. Também não é do dia para a noite, então talvez, aí você me corrija se eu estiver falando groselha, mas talvez as duas companhias tivessem naquele momento meio que em pé de igualdade no gasto energético com as fusões e com organizar a casa, mas ainda assim vocês tinham uma puta de uma missão difícil de falar, cara, como é que a gente vai competir entre si agora, né? Vamos lá. Em termos de organização de portfólio de produto, foi muito simples. Assim, as empresas eram complementares, muito complementares. Então, a primeira janela que a gente olhou foi cross-selling. E isso foi muito fácil. Então, assim, foi muito fácil. O primeiro ano foi muito fácil. Então, dada a complementaridade, naquela época, a Medical tinha 1.200 clientes, a Pixel tinha, eu não me lembro o número, mas tinha um número relativamente menor. Então, assim, a gente conseguiu expandir produtos nas duas bases. Uhum. Então, assim, até a escolha do nome foi fácil, né? Porque falava, uma empresa nossa que tinha fundado era Medical Systems, que era um nome muito, não digo ruim, mas um nome que não significa nada, né? E Pixel tinha um nome legal. Então, assim, até nisso foi legal, assim, não houve os egos, acho que foram muito contidos e as coisas fizeram muito sentido, tanto em produto, que assim, a gente quando cria um produto é como se fosse um filho. E ali foi muito legal que a gente conseguiu, assim, unir muitas coisas, foi muito fácil. A competição, acho que a gente conseguiu ser, apesar dos erros, a gente conseguiu ser muito ágil e mais rápido. Tem uma frase que me marca muito assim, a ignorância traz felicidade, né? E às vezes ela te acelera, como você não sabe o tamanho do problema, você resolve, dá as caras e resolve, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente conseguiu ser muito ágil no processo de integração, apesar dos defeitos e tudo que aconteceu. Tiveram pessoas que nos ajudaram muito, então naquela época tinha uma conselheira que foi a Cláudia Goulart, e naquele momento ela ajudou muito, né, nesse processo de fusão, tem um apreço muito grande por tudo que ela fez naquele momento, ajudou muito a gente com a experiência dela, foi bem legal. E aí você falou que as alavancas principais de criação de valor para o negócio naquele momento começou com cross-selling, que era o mais óbvio que você falou, complementaridade de portfólio e carteira de clientes. O que mais que vocês olharam? A proposta de valor, ela também foi bem fácil. Assim, a gente vai entregar, o cliente vai ter um único ponto de contato. Então, assim, eu vou entregar uma solução end-to-end para o nosso cliente. Então, ele não precisa conectar com diversos fornecedores para resolver o problema de tecnologia dele. Então, a ideia naquele momento era one-stop shop. Então, eu entrego uma solução para a área de medicina diagnóstica bem fácil. E isso teve muito a ver com a segunda aquisição nossa, que foi uma empresa de interfaceamento laboratorial, para complementar a nossa solução, a LabLink na época, que era ali de Santa Catarina, também de São José, complementou o nosso portfólio. Então, a gente tinha, naquele momento, uma solução completa para laboratórios de análises clínicas e para centros de imagem. Então, era uma solução que ia do atendimento do paciente e toda a parte no laboratório, a fábrica de exames, o NTO, e na parte de imagem, toda a parte de workflow da radiologia, da parte de processamento de imagens efetivamente. Então, isso deixou a Pixel naquele momento muito competitiva e assim, com soluções muito aderentes à necessidade do mercado naquele momento. Cara, muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento, vocês já tinham, evidentemente, a Intel Capital como investidor, né? Sim.
E uma coisa que eu converso direto com alguns empreendedores que tiveram aqui também no podcast, a gente falou muito sobre isso. O próprio Ricardo Salomão, a gente conversou sobre isso. O mercado de saúde, ele naturalmente é mais lento, né? Então, vamos lá. Vocês são um dos outliers que deram muito certo, que é uma empresa hoje de mais centenas. Depois você pode falar o número mais próximo aí de qual que é o faturamento mais atualizado de vocês, mas é uma das empresas poucas que ultrapassou a barreira dos 100 milhões de receita, né? Muitas empresas ali em torno de 10, 20 milhões, 30 milhões e tal, e muitas que não conseguiram de fato ainda emitir a nota fiscal que você falou. Então, assim, é difícil fazer negócio de tecnologia em saúde até hoje, e vocês fizeram lá atrás e vem continuando com muito sucesso. Como é que esse processo de mais lento na saúde foi entendido por um fundo de venture capital que normalmente vem com uma premissa de crescimento que talvez para um mercado de telco, fintech, etc., sei lá, aquelas grandes máximas de triple, double, 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 é mais fácil você atingir. Na saúde, a gente não viu ainda um case nesses múltiplos no Brasil, pelo menos. Cara, como é que foi lidar com isso com investidores capitalistas dentro do cap table? Ali, com a Intel Capital, foi sempre uma relação muito boa. Até porque tem uma diferença sutil com a Intel Capital, que é um CVC. Então, sim, é um corporate venture, né? É um corporate venture. Então, e a tese de investimento deles estava muito, naquele momento, estava muito alinhado com o nosso negócio. Naquele momento, o CVC da Intel Capital, ela tinha a missão de fomentar o uso de processadores, aumentar o footprint de computadores em todos os segmentos. E os nossos produtos, assim, teoricamente, só o que a gente vendeu de computador e de servidores deve ter pagado o investimento da Intel algumas vezes ali. Então, essa era a tese deles, e a área de saúde, ela tinha... O footprint era muito baixo ainda. E quando a gente olhava Pax, RIS, assim, você tinha muitos computadores, a gente demandava muito uso computacional. Então, essa acho que foi a gente tinha um alinhamento muito grande com o que a gente deveria... Qual que era a tese de investimento dos caras? Não era necessariamente o deal precisa estar muito certo. Não, o deal você tinha duas áreas, acho que assim, a área da Intel, como que quem estava, o LP do fundo, sim, ela queria aquilo. E o fundo tinha que dar lucro. Então, claro, as duas coisas andavam. Mas eu digo assim, tipo, putz, a gente quer as duas coisas, evidentemente, mas não é só o crescimento da companhia como se fosse um venture puro, assim. Exatamente. Então, assim, acho que isso foi muito legal e ajudou a gente a desenvolver muitos produtos. Então, ali a gente trabalhou muito com o time de software da Intel, desenvolvendo coisa de baixíssimo nível com processador. Sim, foram coisas que ajudaram muito até hoje o nosso produto. Nosso produto acho que tem um diferencial até hoje, graças a essa parceria com a Intel, coisas que a gente aprendeu a fazer com eles lá atrás. Daí, depois disso, a gente tem outros fundos que a gente admira muito de estar no nosso cap table e que ajudaram de outra maneira. Então, assim, acho que tem uma perspectiva muito mais financeira, um viés mais financeiro, que a gente brincava na época que era esquentar um pouco a chapa ali. Então, a Intel ajudou a gente bastante de um lado e a gente teve outros fundos que trouxeram uma celeridade maior para o negócio que, assim, daí tira a gente bastante da zona de conforto. Claro. E é super importante, né? Eu acho que você ter um sócio com uma característica financeira exige que você aprenda a negociar e construir uma governança para a empresa, que a gente acaba assim, aprendendo a ser, além de empreendedor, executivo da companhia, né? Acho que voltando um pouquinho ali atrás da sua pergunta, eu vejo hoje, assim, a máquina de vendas, ela é extremamente importante. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre aprendeu e foram escolhas também, né? A gente, então, já disse, a gente optou talvez por não tentar ser muito forte nos grandes centros, mas fora dos grandes centros, a gente teve sempre uma máquina de vendas muito forte.
muito forte. Então, a gente brincava que o nosso time comercial estava visitando o cliente 3 vezes e o nosso competidor não tinha ido nenhuma ainda. Então, assim, essa máquina de vendas, não só o SDR, e-mail, aquelas mensagens de LinkedIn que todo mundo deleta, assim, mas esse relacionamento com o cliente a gente construiu muito, assim, com o time comercial. Então, assim, e foi muito field sales, então. Foi bastante field sales, muito field sales. Acho que a estratégia ela foi muito baseada em, assim, tá no campo, olho no olho, conversando com o cliente, entendendo o problema. Que resgata um pouco a origem do carro lá e com os disquetes no porta-mala. Isso permeia até hoje, inclusive, assim, a empresa. Acho que isso que a gente aprendeu, assim, tanto o Yomani liderando a área comercial hoje, ele tem muito esse viés, assim como o Rodolfo teve lá atrás. Assim, é uma característica que foi uma das coisas que acho que, quando a gente fez a fusão, houve muita sinergia, não só por valores pessoais, coisas que a gente acredita, que acho que são fundamentais, e que refletem, de certa maneira, na forma que a gente trabalhava também, nas coisas que a gente acreditava. Então, acho que teve muito mais coisas incomuns do que diferente. Obviamente, o diferente também ajuda a gente a melhorar, mas isso em comum ajudou também com que essa fusão desse certo. Animal, cara. Eu vou fazer um fast forward para os dias atuais, tá? Pra você contar um pouquinho, acho que do momento que... Acho que separar em 2 blocos. Primeiro, o seu momento pessoal, extra Pixel, né? Como um sócio e que está no conselho de administração da companhia, mas é um cara que também investe em empresas de tecnologia hoje, na saúde inclusive, e também como conselheiro, meio que tendo um trabalho muito forte ajudando empreendedores que também estão nessa jornada em momentos diferentes daquilo que você está hoje enquanto profissional. E depois falar um pouquinho de Pixel mesmo, eu acho que como que vocês estão olhando para o futuro aí, o que vocês estão enxergando do mercado? O primeiro bloco, teve um momento onde a gente resolveu fazer algumas mudanças na empresa, com o acionista controlador na época. Eu fiz esse movimento para o conselho e acabou sobrando um pouco de tempo. E por outro lado, acho que tem muito aquela coisa do tipo... Será que eu consigo colaborar com esse ecossistema, com os empreendedores, de alguma maneira ajudar para... Costumo falar, não chuta a mesma pedra que eu chutei, chuta outra, né? Então, assim, o conselho que a gente pode dar e tentar ajudar nessa jornada é do tipo, minha experiência, eu passei por isso, tive essa experiência e eu não faria isso de acordo com o que eu vivi. Obviamente... O empreendedor ele vai olhar para o momento dele e vai usar aquilo de alguma maneira. Então, acho que teve 2 coisas. Assim, naquele momento ali, 19, 20, começou a ficar muito forte o investimento anjo. Então, isso acho que foi bem legal, foi uma jornada bem legal. Fiz de diversos investimentos, aprendi muito. Acho que foi uma jornada... Está sendo, na realidade, uma jornada bem legal e volta um pouco para as raízes, né? Assim, a grande aposta que no investimento anjo, isso a gente tem que fazer é conseguir, principalmente no tipo de investimento que hoje eu faço investimento através da GV Angels, então ali a gente entender muito o empreendedor, obviamente mercado, produto, mas nesse momento de seed para seed, assim, é o empreendedor, entender a resiliência, o quanto ele está disposto, o quanto ele vai conseguir passar por todos os percalços que vão ter nessa jornada, que não é uma jornada fácil. Isso foi bem legal, assim. Então, você aprende muita coisa, vê mercados diferentes, coisas diferentes. E, paralelo a isso, eu acabei em algumas investidas ficando no conselho e depois algumas outras empresas me convidaram para o conselho. E aí é uma jornada um pouco diferente, acho que... Então, você tem empresas em momentos diferentes e necessidades diferentes. O que eu vejo hoje é que, no estágio mais inicial, talvez o que eu possa ajudar não seja tão prático no dia a dia. Tá. Tão prático no dia a dia. Então, você consegue dar uma dica, falar alguma coisa...
tenta trazer alguma coisa, mas assim, os problemas que você tem no momento inicial, talvez não adianta falar de governança no momento inicial. Exato. Então, assim, você não um pouquinho tem mais ali... para frente, né? Você consegue ajudar talvez muito mais assim em vendas, mas em vendas, normalmente você não tem todo o capital para fazer uma jornada. Então, você tem que dar pequenos insights e o que eu tento fazer nesse tipo de empresa é, cara, vamos escolher os caminhos corretos. Então, assim, acho que tem algumas escolhas que você tem que fazer naquele momento, e é onde provavelmente seja talvez o mais valioso, que termos de produto, o que eu vou montar de produto, mercado, essas product market fit, basicamente, PMF, ali que você tem que fazer e ver a aderência ali. Então, isso eu acho que é legal. Empresas um pouco maiores, acho que ali fica muito mais perto dessa jornada mais recente. Então, ali, assim, acho que a gente consegue discutir bastante coisa e trazendo sempre, acho que, um viés também do empreendedor ali. Então, assim, a gente tem um raporte muito grande. Total. Do tipo, cara, eu já estive nos seus sapatos, então sim, acho que consegue ter uma troca bem legal. Eu acho que tem uma questão, não sei se você concorda, mas assim, eu acho que a jornada do empreendedor é um pouco solitária. Muito. E do executivo também. Então, às vezes, você tem que tomar decisões e algumas informações que você tem, você não consegue, não pode compartilhar. Você precisa digerir aquilo e pode ser angustiante muitas vezes, né? Você ter com quem dividir as angústias e as preocupações é muito importante para o empreendedor. É meio que como se fosse uma sessão de terapia mesmo, muitas vezes. E até fazendo uma retrospectiva, já fiz essa análise, olhando para a minha carreira, principalmente ali como CEO, muitas vezes, acho que eu sinto muita falta de não ter tido alguém naquela época. É mesmo? Então, assim, a gente tinha o conselho, era sempre legal conversar, mas, assim, alguém como empreendedor, olhando, entendendo e tendo essas discussões... Assim, as poucas que eu tive ajudaram muito, assim, sabe? Pequenos insights em eventos, o que tem hoje, esse network que a gente consegue fazer com empreendedores e tudo isso não existia até pouco tempo atrás. Assim, pouco tempo, assim, há 4, 5 anos atrás, foi o boom dos eventos, onde você conseguia ter um network melhor. Então, era difícil trocar experiência, era muito difícil. Isso eu acho que é fundamental. A jornada realmente de qualquer líder, ela é muito solitária, do empreendedor pior ainda, né? Que você tem que equilibrar o prato do negócio, de família, de tudo, todos os interesses, e são, apesar de estarem alinhados, você tem algum conflito, principalmente de tempo, o tempo que a gente dedica para cada coisa. Então, acho que é muito legal, e nesse aspecto tem sido bem legal a troca com os empreendedores, acho que é bem bacana mesmo. Devolve, né, de alguma forma também. Sim, né? Isso acho que é bem legal. Acho que a premissa minha premissa, quando eu resolvi fazer os investimentos anjos, foi muito isso de tentar defender, até como uma tese minha, que lá atrás, quando você olha pessoas que passaram pela Medical Systems e pela Pixion, e vê o quanto a gente, como empreendedor de tecnologia, a gente consegue ter uma distribuição de renda e mudar a vida de muitas pessoas. Sim. Então, assim, isso acho que... Isso é uma das coisas mais gratificantes que eu acho que pode ter na vida do empreendedor. Para mim, acho que talvez a melhor coisa olhar para trás e ver profissionais que passaram e, sabe, você vê, o menino começou como office boy, hoje tem a empresa dele, tá voando, e você fala, poxa, cara, que legal. Assim, e boa parte da experiência que ele teve foi... Ele acumulou e aprendeu. E recentemente um rapaz que trabalhou com a gente mandou o material dele todo lá, da empresa dele também, para indicar uma empresa que está ficando super legal. Então, ter essa capacidade de transformar e, de alguma maneira, inspirar as pessoas para empreender... isso eu acho, talvez assim, o maior mérito que a gente como empreendedor pode ter. Isso é realmente uma coisa que é muito bacana. Muito legal, cara. Eu compartilhar uma coisa com você, mas recentemente a gente botou no ar o nosso programa de Stock Options, né, para que profissionais que a gente quer reter, que são muito importantes para a companhia, se tornem sócios da companhia. E aí, esse ano, a gente anunciou no nosso kickoff 2 pessoas, né? Nosso head de FP&A, o Matheus Mello, se tornou sócio da companhia, a Gabriela Brasileiro, que é a head de Customer Office, então ela cuida da parte de CS e Ops. Então, ela também se tornou sócio. Tipo, para a gente também ver
o Matheus Mello entrou como estagiário lá, entendeu? Então, muito assim, legal é muito legal ver essa jornada de transformação na carreira das pessoas. E assim, o Matheus, ele saiu da Nexto, foi trabalhar na Mobile, que é um unicórnio, foi sede de FP&A lá, ficou um ano e pouco, falou assim, não, cara, tô aprendendo menos, tô estagnado aqui, cultura da empresa, voltou, ficou mais 2 anos e... Então, assim, eu acho que é muito legal, assim, quando esses caminhos se cruzam e você vê esse delta que as pessoas, que a gente, tipo, com o fruto do trabalho, a gente consegue proporcionar. Isso é muito legal. Agora, o segundo bloco que você tinha perguntado. O segundo bloco é Pixel nos dias atuais. Aí conta um pouco pra gente o que vocês estão olhando. E eu acho que aproveitando para já meio que pegar um gancho da próxima, como é que vocês estão enxergando esse buzz de inteligência artificial dentro da Pixel hoje, né? Assim, dentro das ofertas de vocês, como um acelerador de entrega de valor dos produtos existentes. Conta um pouco como vocês estão enxergando. Então, vou começar pela última aqui. A gente acredita que, como a grande maioria do mercado, a inteligência artificial já está mudando tudo. E até pouco tempo atrás, acho que a gente navegou por alguns caminhos que não estavam, talvez, muito claros, assim, até para entender todas as possibilidades. Hoje, as possibilidades que a gente imagina, elas estão muito claras por outro lado, é um trabalho muito amplo, muito amplo. Então, o que, como Pixel, a gente está se posicionando a Pixel, ela quer ser o core dos segmentos que a gente está atuando. A gente tem muito claro que a gente não vai conseguir desenvolver todas as ferramentas e a gente acaba criando hoje um framework de integrações, onde a gente quer trazer muitos parceiros para complementar as soluções. Então, isso vai desde trazer um parceiro de BI, que hoje é um negócio muito relevante para a Pixel e a gente está entregando uma solução muito legal para os nossos clientes, até, por exemplo, a inteligência artificial em imagens. Então, se a gente for olhar, dando um exemplo muito simples, faz uma tomografia de abdômen, uma ressonância de abdômen, tem alguma dezena de órgãos, umas centenas de possibilidades diagnósticas em cada órgão, e praticamente para cada um daquele é uma IA. Então, assim, é praticamente impossível você desenvolver uma IA super especialista para tudo. Então, a gente está focando muito, e é o mote atual da empresa, como que a gente gera eficiência para o mercado de saúde. Como que a gente ajuda os nossos clientes a se tornarem mais eficientes. E muito conectado às jornadas. Então, cada jornada você tem hoje, a IA pode atuar de alguma maneira. Especificamente nesse exemplo, que a gente entende que o nosso software como core, tratando a jornada do radiologista, ele já consegue saber, por exemplo, olha, o Dr. Lucas é de determinada especialidade, e se vem com essa indicação diagnóstica, ele deveria passar nessas IAs. Então, a gente acaba já criando o workflow para que o médico não precise pensar, o radiologista, no final do dia, ele não precisa pensar qual é a IA que tem que ser processada. E a gente não vai desenvolver todas as IAs, na realidade, a gente vai conectar com elas, trazer os principais fornecedores e conversando com o mercado. Ontem tive uma conversa muito bacana com uma empresa que está fazendo um trabalho muito legal de IA, e a conversa foi muito isso. Eu entrego isso aqui que custa centavos. Se você quiser algo muito mais sofisticado, você compra dessa empresa X que você vai pagar $10 por exame. Então, assim, é muito entender o que o mercado quer comprar, o que ele precisa. Então, calibrar isso é um desafio. E na parte de produtividade, assim, as coisas eu enxergo exponenciais. Assim, a forma como a gente, como paciente, interage com a área de saúde, o que a gente faz, esse processo, essa burocracia, de uma maneira geral, eu acho que ela tende a ser extremamente simplificada. E daí a gente volta no começo da conversa, a gente vai ter um trabalho novo de educação. A grande vantagem é que hoje, essa educação ela está sendo para a população inteira, né? E até um problema de país, eu vejo isso, assim, né? A gente não é educar só o nosso mercado, é como que a gente educa um país
que talvez o que aconteceu lá atrás, na Revolução Industrial, tem aquela piadinha, né? Se a Nova York estava crescendo, e a piada era, se aumentar o número de cavalos, como que a gente vai tirar todas as fezes que eles vão deixar aqui nas ruas, né? Assim, o problema é que, mas não é esse o problema, então e quem fazia ferradura perdeu o emprego, então hoje é a mesma coisa, se a gente não capacitar não só os nossos clientes, mas a população, a gente vai ter muita gente desempregada e, por outro lado, a gente tem um horizonte enorme de possibilidades para quem se capacitar. Então, eu acho que é o desafio da IA como uma tecnologia que, para mim, ela é completamente disruptiva, está revolucionando tudo que a gente vai estar fazendo e vai fazer. Assim, nos próximos dias, nos próximos anos, isso vai mudar muito. Quanto à Pixion hoje, assim, a empresa está num momento bem legal. Assim, acho que a gente teve um desafio grande com todas as aquisições que a gente fez, de simplificar o portfólio, posicionar o portfólio de produtos, trazer eles para o mercado. Então, eu me enxergo que boa parte desse trabalho já está feito. E a gente está pronto para entrar num novo ciclo de crescimento. Assim, acho que a gente fez um trabalho bem bacana dentro de casa. Foi alguns anos que ficaram talvez a gente um pouco recolhido, e agora a gente volta nos próximos meses aí, acho que bem mais ativo no mercado, com bastante novidade. Que legal. Com bastante coisa aí. Muito legal. Cara, essa parte que você falou, então assim, deixa eu ver se eu capturei. Vai ter... uma parte que é usando o IA para melhorar a produtividade dos sistemas, frameworks e soluções existentes. Sim. E uma arquitetura de integrações com micro-IAs assim, específicas para ajudar no fluxo diagnóstico para, por exemplo, a análise de exame por imagem. Por exemplo, essa é a ideia. Esses são os dois frameworks que a gente tem. Quando a gente fala de produtividade, assim, é absurda as possibilidades, né? As possibilidades... É difícil focar, né? Priorizar. Então, esse acho que é o grande desafio, é escolher qual é a jornada, é entender do cliente onde que está a grande dor. Então, assim, isso a gente tem um mapeamento muito claro, a gente acho que conseguiu fazer um bom trabalho, mas entender aonde que é a dor do cliente, o cliente prioritário que a gente quer atuar, e como IA pode ajudar ele, assim. Vocês começaram no lugar certo, né, cara? Que é ouvindo o que o cliente precisa, porque virou-se um negócio da IA pela IA, ou da tecnologia pela tecnologia, não como elas sendo um meio para o fim, mas o fim em si, né? E aí é o grande problema, né? Aquele negócio que você falou, a galera não sai de dentro de casa, não fala com o cliente, não testa, então tem uma desconexão entre o produto e o mercado já de partida, já de largada. Exatamente. Hoje, a Pixion, se a gente for olhar, ela é um grande concentrador de informações da área de saúde. Então, assim, cada cliente nosso, a gente tem todas aquelas informações. Então, assim, isso dá para a gente um poder muito grande para que outras IAs utilizem essas informações ou gerem essas informações. Então, acho que tem muita coisa que dá para fazer nesse aspecto, que não é necessariamente produtividade, mas de produtividade também, hoje com a IA generativa, assim, as possibilidades são quase infinitas ali, né? Então, assim, você consegue, numa conversa, entender muita coisa e a partir daquilo... Não vou nem falar de prontuário eletrônico, que já é quase mainstream, mas nas outras áreas é a mesma coisa, você já consegue entender tudo que o paciente quer. Cara, muito bom. Eu tenho uma, para a gente ir para o finalzinho aqui, eu queria só antes pegar uma perspectiva sua em relação a mercado de saúde, né? A gente teve uma melhora recente das operadoras, que são o sistema de saúde suplementar, a principal fonte pagadora. Mais ainda, os hospitais, laboratórios ainda muito apertados, né? Lidando com ciclos de caixa muito difíceis, assim, né? A gente que, assim, a nossa fonte de receita principal são os prestadores de serviço, né? E a gente tem visto os prestadores com muita dificuldade de assimilar reajuste de preço até de acordo com a inflação, de acordo com o IPCA, não vou nem falar inflação médica.
com ciclos muito apertados, alongando prazos de pagamento e tal. E a gente vive nessa dita crise de saúde há muito tempo, as operadoras melhoraram, mas ainda os hospitais estão muito pressionados, os prestadores estão muito pressionados. Como é que vocês estão vendo isso na Pixel, com você como empreendedor executivo também? Como é que você está vendo isso? Você está mais para que lado da análise? Você acha que a gente ainda vai bater numa parede para começar a catar os caquinhos e reconstruir esse modelo? E vai começar a interoperar melhor, a começar a discutir os problemas na mesa de uma forma colaborativa, ou a gente vai ficar preso no dilema do prisioneiro lá o tempo todo, desconfiando um do outro e nunca conseguindo colaborar, sempre tentando maximizar o retorno individual? É difícil porque assim, a gente não conhece a cabeça de todo mundo, mas sobre o mercado de saúde, eu enxergo que deve ter uma melhora. Até porque... se a gente faz uma análise, recentemente um presidente de um grande hospital me fez essa provocação e estava no auge da crise, e quando a gente olha, ela se repete. Se você pegar o balanço de todas as operadoras de saúde, basicamente, o incentivo é para que ninguém quebre. Então, assim, elas vão voltar para o azul. E alguém vai pagar a conta, e a gente como fornecedor, assim, a conta está sendo dividida com todo mundo, porque a gente não quer que a fonte pagadora quebre e os hospitais não querem, então assim, a gente vai estar de alguma maneira pagando essa conta, mas a gente não está fazendo nenhum ajuste estrutural. Então, o meu receio é que enquanto a gente não fizer esse ajuste estrutural, daqui talvez 3, 4 anos a gente tenha outra crise. E talvez tenha que vir uma crise pior para que a gente faça um ajuste estrutural. Talvez espero que a tecnologia possa ajudar a minimizar essa nova crise, porque uma nova crise nesse modelo, com certeza ela vai acontecer. Eu não enxergo diferente. Assim, não tem como hoje. O modelo atual que a gente tem no Brasil, ele não dá os incentivos corretos para o tratamento efetivo do paciente. Tem diversos modelos já discutidos, então o ponto aqui eu acho que é bem complexo também para a gente... Quem vai puxar primeiro, quem vai ter a iniciativa? Então isso acho que tinha que ser alguma coisa estruturada via governo, alguém que tenha o poder de realmente... Regular isso e provocar alguma discussão para que a gente não tenha uma crise pior, né? É um pouco da visão que eu tenho, mas como os números provam e o histórico provam que a sinistralidade vai diminuir, porque aumentou o preço, provavelmente, teve um ajuste de preço, não teve uma queda tão grande de número de beneficiários, então a gente continua ali nos 50 e poucos milhões. Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha um saldo positivo aí nos próximos anos, mas por outro lado, assim, quando a gente tenta entender os números, eu não vi ainda uma explicação por que a sinistralidade, o uso dos planos de saúde aumentaram tanto. Então, assim, esse acho que é um grande desafio assim, para a gente entender também por que as pessoas estão usando tanto os planos de saúde, muito mais do que usavam antes da pandemia. Então, acho que esse também não vi ainda. Pelo menos nas rodas de conversa que eu participei, a gente não entendeu ainda o porquê. Eu já vi várias hipóteses, né? O pessoal, porque caiu um pouco agora, mas tinha aumentado bastante, quase todos acima de 100 e tantos %. Não, o pessoal ficou mais sensível, sei lá, demanda reprimida, que ainda era, sei lá, resquício do período... Mas passaram 3 anos. Pois então, e aí teve um pouco de mau uso, aí tem um pouco atribuído à fraude... Tem um pouco, tipo, o pessoal faz uso impertinente. Tem, assim, obviamente não vai ser uma causa só. Mas acho que tá se atacando as causas, mas eu acredito que o modelo a gente deveria repensar. Mas é difícil, é uma coisa estrutural, acho que E eu acho que tem eu estava no CONAP no ano passado, escutando um debate, que agora o Júnior, que era da Qualicorp, que agora está na Amil, né? Comprou a Amil, estava discutindo, e aí o regulador, a ANS, estava lá, e aí estava tendo, de fato, uma troca de farpas amigável ali. Porque, evidentemente, não, acho que tem do lado do prestador de serviço um olhar e fala, e aí, regulador, vai poder tudo?
desse jeito, o sistema é mutualítico, então vamos entender. Será que esse modelo ele comporta o uso indiscriminado essa conta vai chegar, o prestador não tem mais para onde fugir, ele está totalmente pressionado. Se a gente olhar aí o índice histórico de gloss não está melhorando. Não está. O índice de glossa é uma proxy muito justa do índice de desconfiança do mercado, concorda? Sim. Quer dizer... É aquele aspecto. Hoje, contando com gloss, esse descasamento de recebimento com uma empresa, um prestador de saúde. Quanto mais ele produz, maior é o buraco dele. Então, assim, você produz mais porque tem uma demanda reprimida, mas o custo estava, não lembro o último relatório da ANAP, mas era em torno de 45 dias o prazo de pagamento, 40, 50 dias, e o prazo de recebimento acima de 70 e poucos dias. Então assim, você tem quase 30 dias de gap de fluxo de caixa. E você tem que financiar isso daí. Você tem o financiamento da área de saúde que vai ter. Então assim, a gente como fornecedor sente isso no dia a dia. Exato. Os clientes sempre com a corda no pescoço. Exato. Muito bom. Vamos para a finalíssima? Bora. Cara, a gente faz uma pergunta final, que eu acho que é para puxar um pouco o gancho também do nome do programa, que é o What's Next, é o que vem por aí. Então, olhando para o futuro, cara, o que a pergunta é meio quebrada em dois blocos também, mas o que está te animando com o futuro e o que está te desanimando com o futuro da saúde? Legal. Cara, assim, eu venho da área de tecnologia. A tecnologia, para mim, vejo muitas possibilidades e possibilidades transformacionais, efetivamente, no setor de saúde. Então, isso eu acho que, para mim, é o que move no dia a dia. E, por outro lado, o que me frustra um pouquinho é assim, a gente não conseguir fazer essa transformação no modelo de saúde. Então, isso realmente isso acaba segurando um pouquinho para que as tecnologias consigam ter o seu papel, o que ela pode realmente transformar na área de saúde. Então, para mim, esses dois blocos, eles andam muito, muito juntos ali. A gente acabou de falar de um deles que, enquanto não transformar, o dinheiro não circular de uma maneira mais justa ali com todo mundo, e que todo mundo ganha a sua parte, isso acho que fica um pouco mais complexo para que realmente a gente consiga investir em tecnologia da forma que a gente gostaria de investir. Animal. Essa parte de incapacidade de transformação, cara, acho que desdobra umas 15 perguntas que vieram na cabeça em relação à liderança, modelo, alinhamento de incentivos. Como a gente chegou no nosso tempo, cara, eu queria de novo te agradecer demais por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Roberto, um prazer enorme. E eu acho que a galera vai curtir muito o conteúdo. Com certeza, tudo que você trouxe aqui da tua experiência, acho que principalmente eu dei mais um enfoque ali em te fazer perguntas, eu acho que são muito ricas. Acho que para a maior parte das pessoas que vai escutar o conteúdo, por quê? Aquele teu aprendizado dos seus primeiros anos ali, eles são tão atuais para a galera de hoje, porque eu vejo muito que a grande diferença hoje que você vê nas pessoas que elas são bem-sucedidas, seja no esporte, na vida profissional, na vida familiar, espiritual, são as pessoas que de fato têm atitude. Então, aquelas pessoas que quando elas enxergam, elas vão lá e fazem, elas não ficam criando uma desculpa ou uma razão para aquilo ali ser feito. Elas não ficam encostadas, elas vão lá e fazem. Elas sabem que começar não necessariamente a acertar de primeira, mas elas estão dispostas a correr o risco de... E você fez isso ao longo da sua jornada inteira. Você toma risco, você vai lá, dá cara a tapa e tal. E assim, eu posso dar um depoimento aqui, tipo, o próprio Gustavo, o Fernando, que são empreendedores de empresas das quais você faz parte do conselho, eles são muito elogiosos em relação a você, pela contribuição que você faz na vida deles como empreendedores, não só da companhia. Então, cara, uma puta aula, brigadão por estar aqui, viu? Eu que agradeço, é muito legal, como eu falei, compartilhar é sempre bom, assim, espero que possa ajudar as pessoas a não chutarem as mesmas pedras, né? Então, isso é bom. É isso obrigado, aí, muito bom, obrigado. Não chutem as mesmas pedras, pessoal. Valeu.